O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nessa tarde maravilhosa, quero falar desse capítulo. Mais uma vez, vamos meditar naquilo que o Senhor fala com milhares e milhares de pessoas no mundo. Então, eu estava a meditar, a pensar, e Deus trouxe na minha mente essa palavra maravilhosa. E Deus trouxe assim na minha mente assim, porque tem coisa na nossa vida que nós pensamos. A gente muitas vezes acorda na calada da noite e a gente fica pensando, aí vem na nossa mente vários pensamentos e pensamento. E aí é como coisa que você tá ali pensando e Deus vem dando resposta. Resposta para os seus pensamentos. Resposta para os seus questionamentos. Aquilo que você está questionando, aquilo que você está falando de si próprio. Muitas vezes você está quietinha ali, mas você está falando, deitada, mas você está falando. E aí Deus, como conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, Ele vem dar resposta para aquilo que você está questionando. Então, nessa tarde maravilhosa, a gente vai falar de um versículo especial, de um capítulo especial, que diz assim, ó, o Senhor é meu pastor. O tema dessa palavra é o Senhor é meu pastor. É um salmo de Davi, um salmo pastoral. Então, vamos meditar nesta noite. Abra a tua Bíblia, aonde você está, e vamos meditar comigo. Salmo 23. Esse salmo todo mundo conhece ele. É um salmo muito conhecido. Esse salmo 23 e o salmo 91, onde muitas pessoas colocam em cima da mesa, colocam lá no lugarzinho, no pé da cama, outros colocam ali a mesa aberta, ali outros na chegada da casa. As pessoas colocam o salmo 23 e colocam o salmo 91. As pessoas têm o costume de colocar esse salmo pensando que vai estar protegendo, que a Bíblia está aberta e nenhum mal vai entrar ali naquela casa. Mas na verdade, a gente tem que ler, meditar e se alimentar das palavras. Então, Salmo 23 a gente vai ler. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me e faz em verde pasto. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelos caminhos da justiça por amor do seu. Pelo amor do seu. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então a palavra diz, o Senhor é meu pastor. Então tem muitas pessoas que pensam, quando fala que o Senhor é nosso pastor, ele diz, nada me faltará. Na verdade, muitas coisas nos faltam. Muitas vezes nos falta algo que nós queremos, mas a gente não alcança. Muitas vezes lhe falta um amor de uma mãe, um amor de um pai, um amor de um irmão. Lhes falta uma família. Lhe falta uma casa boa,
tanta coisa, muitas vezes falta nas nossas vidas, como nessa noite que o Senhor trouxe essa palavra no meu coração. Eu estava pensando em muitas coisas que estavam me faltando, que eu pensava que estava me faltando. Mas o que a palavra do Senhor falou? O Senhor é meu pastor, então nada vai nos faltar. O pastor Davi estava falando a respeito desse salmo. Esse salmo é para todos os crentes, exclusivamente Jesus Cristo, também que é o nosso pastor. Que é, ao mesmo tempo que ele é pastor, ele também foi ovelha também. Então não tem melhor do que Jesus para explicar para nós a respeito desse salmo. Então o salmista Davi começou a falar que o Senhor era o pastor dele. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Embora esse seja um famoso salmo que se aplica a Davi, também todos os crentes, e mais que tudo ele se aplica a Cristo. A Cristo Jesus, né? Então, quando você tem Deus sendo o seu pastor, nada vai lhes faltar, porque Ele não nos falta. O Senhor, Ele sempre está presente, todos os dias. O Senhor, Ele é um pastor que te guia, te faz, Ele diz, guia-me mansamente, guia-me pela vareda da justiça. Ele vai te guiar a vareda da justiça. Não quer dizer, meu querido, meu amado, que você não vai passar por luta, que você não vai passar, mas Ele vai te guiar. Ele vai te guiar no caminho de justiça. Ele vai estar contigo, porque esse é o papel do pastor que cuida das ovelhas. Então, o pastor, ele diz, eu sou, lá em João 10, se você ver lá, ele vai dizer, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então, que Deus fez foi dar Jesus para pagar o preço por nós. Então, o pastor, ele guia mansamente. Ele fala também, o salmista Davi falava, guia-me mansamente nas águas tranquilas. O pastor, naquele tempo, ele tinha que guiar as ovelhas mansamente nas águas tranquilas, porque ovelha, a gente sabe que ovelha, ela tem medo de tudo. A ovelha, ela é comparada com nós, ser humano. Tem muita gente que tem medo de tantas coisas. Então a ovelha, ela é esse tipo de animal, que ela é sensível. Então, para ela atravessar um rio, ela é aquele animal que ela pode morrer estando pertinho de uma maior manancial de água. Se a água estiver agitada, ela não vai beber. Ela não vai beber. É preciso a água tá calma. Então, salmista Davi falava, guia-me mansamente nas águas tranquilas. Deus, Ele é nosso pastor, Ele vai te guiar as águas tranquilas. Ali em Isaías 43, ele diz, se passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se passar pelas águas, as águas não vão te afogar. Se passar pelo fogo, porque nós sabemos que o fogo representa algo que queima. Então, tudo que queima traz dor, traz sofrimento. Passar por as águas, mas as águas não vão te afogar. As águas simbolizam muitas vezes a tribulação. Você passa por uma tribulação grande na sua vida, mas a palavra do Senhor diz que aquela água
ela não vai te afogar, ela não vai te matar, aquela provação. Ela não vai te matar, ela não vai te destruir. Se passar, por que ela não vai te destruir? Porque o pastor, ele tá te guiando. Ele te faz tu passar por essas águas tranquilas. Olha o que foi que aconteceu ali com Pedro. Quando Jesus vinha andando sobre as águas, ali estava uma tempestade. Naquele tempo, diz que eles acreditavam que existia fantasma. Então Jesus vem andando ali sobre as águas. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, se admiraram. E o Senhor diz: não temas, sou eu. E Pedro duvidou naquela hora. E Pedro disse assim: se és tu, então faça com que eu ando por cima das águas até ti. Então o Senhor mandou ele ir. E ele saiu andando sobre as águas. Mas logo, quando ele teve medo, ele afundou. Logo ele viu a tempestade se agitar, ele ficou com medo. Assim é a ovelha. Quando a ovelha vê, a ovelha é eu, é você. Quando a ovelha vê as coisas se agitar, a ovelha começa a ficar preocupada, com medo. Então, mas eu quero te dizer, não tenha medo, porque o Senhor é o nosso pastor. Ele te guia nas águas tranquilas, refrigera minha alma. O pastor, quando essa água estava agitada, o pastor, ele trazia água para a ovelha beber. Então a ovelha estava agitada e o pastor traz a água para você beber. Então, refrigera. Tá dizendo refrigerante. Um refrigerante, você tá com calor, você compra um refrigerante bem geladinho. Você bebe aquela água, aquele refrigerante. Então, aquela sensação de sede passa. Assim, Deus faz com você. Ele faz com que aquela sensação de angústia, de tristeza, de pavor passa. Porque Ele é o pastor. Ele é o pastor e o pastor cuida das ovelhas. Ele cuida das ovelhas. Então ele te faz atravessar as águas, nas águas tranquilas, na tribulação, na angústia, na perseguição. Ainda que a mãe, o pai, a família pode até te abandonar, mas o pastor jamais ele abandona a ovelha. Aí ele diz: deita-me e faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Como eu acabei de falar, ele te guia, ele faz tudo isso na tua vida. Aí, refrigera a minha alma. Muitas vezes nossa alma está agitada. A alma está agitada. Mas o nosso pastor, ele faz esse papel, que é Jesus Cristo, de refrigerar a nossa alma, de nos refrescar a nossa mente. Somente o Senhor Jesus Cristo pode ser o nosso pastor. Ele fala na sua palavra: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Aquelas pessoas que estão cansadas. Quantas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas? Venha a mim. Jesus diz: venha a mim os que estão cansados. Aqueles que estão cansados pode ir até o pastor, porque o pastor vai cuidar. O pastor da ovelha. Salmista Davi, ele tinha confiança. Então ele falou, ele estava fazendo uma oração ali: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. As coisas podem te faltar,
Mas o pastor, ele não te falta. Ele não te falta, sempre ele está presente contigo. Minha alma, pelo caminho da justiça. Ele diz aqui, guia-me pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Como eu falei, ele te guia no caminho da justiça. Ele que faz tu ser justo, porque a palavra do Senhor diz, o salmista fala, olhei e não vi um justo sequer na terra. Mas através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo, você é um justo, você se faz justo. Porque somente Jesus Cristo é o justo, somente Jesus Cristo é o pastor. Então Davi sabia, ele tinha confiança que Deus era o pastor dele, que Deus é que guiava ele. Então ele falava ali com confiança, guia-me pelo caminho da justiça e por amor do seu nome. E ele fala mais aqui, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ainda que ele passasse por esse vale, a gente sabendo quando o pastor ia guiando as ovelhas ali a gente via que ele passava por um grande vale. Mas mesmo assim ele fazia as ovelhas passar tranquilamente, aquele penhasco lá de cima. Ele fazia as ovelhas passar, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Mas ainda assim ele não temeria. Ainda que ele estivesse no leito da enfermidade, ainda que ele estivesse perto de morrer, a gente não deve nem ter medo de morrer, porque o pastor, até para morrer, ele nos guia. E ele disse que ele não tinha medo. Não temas. Ele não temia. Mesmo que ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Os poderes, o poder da escuridão, que constitui ataque poderoso de Satanás. O poder da escuridão, ainda que ele fosse atacado, ainda que você seja atacado pelos poderes das trevas, pelos poderes de Satanás. Mas o pastor diz, não temas. O salmista Davi dizia que ele não temia se ele passasse pela escuridão. Se ele estivesse num lugar de escuridão, um lugar de morte, ele não temia. Por que o salmista Davi não temia? Porque ele sabia que o pastor estava guiando ele. Quando você tem alguém ali do seu lado, você não tem uma confiança naquela pessoa que está ali com você quando você está com medo? Você não deposita sua confiança naquela pessoa fisicamente ali, mas o pastor está ali, espiritualmente do seu lado. Porque tu está comigo. Por isso que ele não tinha medo. Porque o pastor estava com ele. A tua vara e o teu cajado me consola. A vara e o cajado. A vara, ao mesmo tempo, quando a ovelhinha estava teimosa, que saía do caminho, o pastor ia lá e disciplinava a ovelha. Disciplinava a ovelha com a vara. Mas ele sustentava a ovelha com o cajado. Quando a ovelhinha ia caindo, tinha um segredo ali na ponta do cajado, que quando a ovelha ia cair no precipício, aí tinha um segredo na ponta do cajado que ele segurava a ovelha. Então, quando você vai caindo, o pastor te segura. E a vara refrigera. A vara, ela consola. A palavra de Deus nos consola. As palavras de Deus nos cura. Aí ele falava mais, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Você pode dizer assim, crente não tem inimigo, porque é crente, porque é evangélico, não pode ter inimigo. Mas a gente tem inimigo sim. Quem são nossos inimigos?
Nossos inimigos é Satanás. O principal inimigo do homem, que eu vou falar aqui nesta noite, muitas pessoas não sabem, mas nós temos 3 tipos de inimigos perigosos. Primeiro, teu inimigo é a carne. Tu dorme com teu inimigo, a tua carne é teu inimigo. A primeiro inimigo é a tua carne. A nossa carne é nossa inimiga, porque ela deseja as coisas deste mundo. O mundo também é nosso inimigo. Muitas pessoas pensam assim, ó, em primeiro lugar, meu inimigo é o Satanás, que ele é o diabo, então ele é meu inimigo. Em primeiro lugar, não, meu amado, em primeiro lugar é você mesmo, seu eu, a sua vontade, a sua carne. E em segundo lugar são as coisas que o mundo oferece. O mundo oferece muitas coisas boas, que parece até ser boa, parece até ser bom. A palavra do Senhor diz, há caminho que parece ser bom, mas no final é a morte. A coisa que parece ser bom para você, ela na boca ela é doce como mel, mas quando cai no coração ela é amarga que nem absinto. Então ele desprepara uma mesa perante os meus inimigos. E eu vou falar que eu já ia esquecendo. E em terceiro lugar é o Satanás. O Satanás, o nosso inimigo espiritual. A serpente, a antiga serpente. O dragão, o Satanás. Aquele que enganou Eva, lá em Gênesis, no capítulo 3, que ele continua ainda hoje enganando a humanidade, enganando a nação, enganando o mundo. Quantas pessoas ele não tem enganado a serpente? A serpente, porque o nosso inimigo, ele é espiritual. Nossa carne, o mundo, aquilo que o mundo oferece, porque a gente olha com os olhos, sente com a carne e vê com os olhos. E o mundo oferece. Tem muitas coisas no mundo que o olho atrai. E o terceiro lugar, o diabo. Então, esses são os nossos inimigos. Mas o Senhor diz na sua palavra que ele prepara uma mesa perante os nossos inimigos. E ele unge nossa cabeça com óleo. E o nosso caso transborda. O óleo representa o Espírito Santo de Deus. O óleo representa o Espírito Santo de Deus. Então, através do Espírito Santo de Deus, o caso transborda. Transborda na tua vida, transborda na minha vida. E você fica saciado com o Espírito Santo de Deus. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E aí vem a bondade. E aí vem a misericórdia do Senhor. A bondade, a bênção do Senhor vem. E certamente habitarei na tua casa por longo tempo. Depois que o salmista viveu tudo isso, um dia ele foi habitar com o Senhor. Um dia ele foi habitar. E assim, Samuel, você, como a gente é guiada pelo pastor, que é Jesus Cristo. É o nosso pastor, ele foi ovelha, mas se tornou o pastor. O sumo sacerdote, o pastor que nos guia. O pastor que nos guia. Então ele é o verdadeiro pastor. Ele é o pastor que guia a gente. Ele é o pastor que refrigera nossa alma. É que te faz guiar mansamente. E a bondade e a misericórdia é a bênção do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, meu amado. A palavra de Deus, o que a palavra do Senhor fala? Que a misericórdia ali está em Jeremias. Parece que é no capítulo 3, ali do 22, 23 para frente. Você vai ver ali que ele fala que a misericórdia do Senhor para com a humanidade, para conosco, para com a humanidade,
renova cada manhã. Porque ele disse, se não fosse essa misericórdia de Deus para com você, para comigo, para com outros demais, com a humanidade já estaria destruída pelos seus próprios mal, pelo mal que há no coração do homem. Por esse mal que há no coração do homem. Mas o Senhor, o pastor, ele é tão bom o pastor, que ele derrama misericórdia, ele derrama a bênção sobre a tua vida. Esse é o pastor, é Jesus Cristo, que dá a vida pelas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas. É Jesus que dá a vida por você e por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Então, essa palavra que eu quero deixar nessa tarde maravilhosa, para que você tenha um salmo de confiança no Senhor. Tenha confiança, porque o pastor está conosco. O pastor que é Jesus, ainda que te falta as coisas material, mas o pastor é o dono das coisas material. Então, quando você busca esse pastor, ele vai refrigerar a sua alma. Ele vai te guiar no caminho da justiça. Aleluia. Então, essa palavra que eu quero deixar nessa tarde, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ajoelha aí onde tu tá, porque eu vou orar por você. Louvado seja, porque a palavra do Senhor fala ali em Tiago, no capítulo 5, que ele diz ali, que ele diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. A oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Um bota 1000 para correr e 2 bota 2000. Então te ajoelha, meu amado. Eleva o teu pensamento ao Senhor Jesus Cristo, que eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos por essa palavra. Deus amado, abençoa, meu Pai, quebra as cadeias, quebra os grilhões, Pai, liberta as ovelhas, aquelas ovelhas que estão oprimidas, aquelas ovelhas que estão escravizadas. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra as cadeias, quebra os grilhões, e eu declaro, em nome de Jesus Cristo, a libertação, a salvação para a tua família, para a tua casa. Refrigera, Senhor, a alma, guia, Senhor, mansamente nas águas tranquilas. Senhor, ainda que está andando pelo vale da morte, a escuridão, vale da sombra da morte, mas que o Senhor possa libertar. Em nome de Jesus é que eu te peço e por fé te agradeço. Graças a Deus.